Oi, galera, pessoal, bem-vindos, bem-vindas todos, todas. Então vamos lá. É uma semana super importante do ponto de vista astrológico, astronômico, porque no dia 5 de janeiro, no sábado, há 2 dias atrás, ocorreu o eclipse do Sol no signo de Capricórnio. Bom, eclipse acontece todo ano, a gente tem 4, 5 eclipses por ano, e cada período acontece num determinado signo, enfim. O signo de Capricórnio é a bola da vez. Então, os capricornianos, os cancerianos, que é o signo oposto, vão estar mais sujeitos a essa força, uma força importantíssima, é um fenômeno no céu. Nós temos ali a lua, que é nova, quando a gente nunca enxerga, a vê-la passar na frente do sol, tapando a luminosidade solar. A coisa mais importante, como eu cheguei a comentar na semana passada, é a gente ter controle do ego, saber que a gente não pode dilatar demais essa nossa força, porque tem um preço isso, né? A gente tem que saber dominar a força da nossa vaidade, do nosso orgulho e saber que a luz muitas vezes ela pode ofuscar. Então a gente tem que saber dosar. O eclipse é essa mensagem do céu para a gente, para de vez em quando a gente dar uma reguladinha, porque ou está de mais, ou está de menos, enfim. O que é preciso fazer em termos da nossa consciência do que somos, para que a gente se sinta seguro de si, para que a gente saiba quem de fato nós somos, mas não exagerar, nem também de uma forma prepotente, que eu acho, achar que a gente não é nada. Porque exigir talvez mais do que a gente possa. Então, entrar em contato com aquilo que nós podemos verdadeiramente ser, a força do nosso ser, a força do nosso querer. Então, isso é importante. Outra coisa também do eclipse é fazer contato com as nossas sombras, com aquilo que é obscuro em nós, aquilo que nós muitas vezes escondemos da gente e que, né, enfim, de repente vem à tona, aparece e a gente faz, né, contato com elas. Isso é possível através desse autoconhecimento, que a gente possa melhorar a nossa relação com nossos medos, com os nossos fantasmas, com toda essa parte sombria do nosso modo de ser no mundo, tá? Então, vamos olhar para isso. Essa semana é importante neste sentido. Temos hoje a entrada de Vênus no signo de Sagitário, Vênus, deusa do amor, naquele arqueiro que joga a flecha para cima, acreditando que há luz no final do túnel. Então, para nossas relações, tudo tem uma saída, gente. Às vezes é difícil, muitas vezes é complicado, e a gente tem que acreditar que podemos ultrapassar essas barreiras, que a gente pode ir mais longe, que a gente pode crescer, pode evoluir, principalmente em termos amorosos. Também eu acho que, pensando em termos materiais, Vênus é regente de Touro, e é preciso achar os caminhos onde a gente possa expandir, viver melhor, com mais conforto, sem tanto aperto, sem tanta pressão, para que, quem sabe, a gente possa ter um dinheiro melhor para viajar, para fazer nossos projetos, para estudar. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso tudo que ajuda a gente a expandir o nosso mental, nossas fronteiras, não ficar nesse mundinho desse tamanho. Então, vamos pensar em encontros que potencializam o nosso modo de ser no mundo, para que a gente possa crescer e evoluir, desejos que façam a gente realmente ir para além do medíocre, que a gente consiga aprimorar, que a gente consiga melhorar o nosso jeito de ser e as escolhas que nós fazemos. Amanhã, dia 8, a gente tem que pensar aqui nos aspectos de Mercúrio e Marte. A palavra é um aspecto tenso, a palavra está meio impulsiva, sabe aquela coisa que você fala, depois, deixa eu caçar de volta, aí já foi, né? Então, ter uma certa medida no falar, acho super importante isso. As discussões podem se tornar acaloradas e até mesmo agressivas. As diferenças, elas acabam sendo motivo de briga e não chega-se a lugar nenhum, porque todo mundo quer convencer que está com razão. Então, vamos escutar o outro, vamos manter as posições se for necessário, mas também não adianta bater de frente, porque eu acho que isso aí é gasto desnecessário de energia. Também a gente pode ficar com falta de concentração, tenso, irritado, ter uma coisa de intolerância, de insatisfação. Então, vamos dar uma respirada, sabe? Aquela coisa, dá uma respirada, dá uma andada, sai, circula para espairecer um pouco a cabeça. Esse é o início da semana.
Aí, mais para o meio, chegando ao fim, a gente tem um aspecto de, lá pelo dia 11 mais ou menos, o aspecto de Sol com Plutão. É uma conjunção, um encontro de Sol com Plutão. Isso fortalece bastante aquilo que eu falei sobre o eclipse, das sombras, da necessidade de a gente transmutar o ego, da gente transformar aquilo que nós acreditamos ser naquilo que de verdade a gente pode ser. Não é só acreditar, eu posso, mas o que é real, o que é real em nós, nem de mais nem de menos, é uma transformação de caráter interior. Outra frase para a semana, outra palavra para a semana, dica é desapegue-se, transforme-se, mude, não fique no mesmo lugar. Esse é o ponto-chave do meio da semana, que vai reger a semana inteira. Por fim, nós temos ali no final da semana, pegando já o início da próxima, dica para o início da próxima semana, Mercúrio faz uma conjunção com Saturno, ser responsável por aquilo que a gente fala, ou seja, foi impulsivo lá no início da semana, a coisa ficou sem medida, aí vem a cobrança, né? Aí a gente pode ficar culpado ou pelo menos assumir a responsabilidade. Foi mal, vamos acertar as contas aqui. Então, um momento de acerto de contas com a comunicação e com a palavra. Vamos ser sérios e responsáveis por aquilo que nós pensamos e aquilo que nós dizemos. E também saber lidar com o que a gente escuta e principalmente com aquilo que a gente não gosta de escutar. Por último, nós vamos ter um encontro tenso entre Júpiter e Netuno, uma quadratura, e aí talvez a gente possa perceber que os nossos sonhos vão longe demais, que a gente tende a expandir demais o desejo, que a gente se ilude demais com tudo e que é preciso aprender a sonhar, mas sonhar sem talvez ultrapassar a fronteira do realizável, né? Então algumas decepções podem acontecer, a gente pode ficar um pouco desencantado, mas o desencantamento é um jeito da gente aprender a sonhar. A dica talvez mais importante para o final da semana, para o início da semana que vem, sonhem, aprender a sonhar, sonhar com o que é possível, usem a sensibilidade, não para se iludir, mas para poder projetar à frente os desejos que são os mais profundos, os mais íntimos e os mais, talvez, possíveis de serem vividos na sua melhor versão, certo? Então, fica a dica da semana, ficam as dicas da semana, uma semana que a gente tem que ter um certo controle das coisas, da vaidade do ego e saber sonhar os sonhos possíveis. Um beijão e até o nosso próximo encontro.